Olá pessoal, sou o Dr. Luciano Machado, sou especialista em transplante capilar. O tema de alopécia é um tema que a gente vai falar hoje que desperta curiosidade em muitas pessoas. O que é alopécia na verdade, né? Se ela está te incomodando, como é que ela pode acontecer com você? Bom, a alopécia é o termo usado para perda de cabelo, tá? Qualquer tipo de perda de cabelo é considerada uma alopécia. Daí tem vários diagnósticos, várias causas que levam a alopécias diferentes, tá? Por exemplo, alopécia senil é a perda de cabelo que você tem com o envelhecimento. O seu cabelo ele pode ir enfraquecendo, morrendo, então você vai ter um tipo de alopécia chamada alopécia senil. Alopécia areata é um tipo de alopécia que envolve o quê? Envolve uma situação em que o sistema imunológico da pessoa agride o cabelo da pessoa frente muitas vezes a episódios de estresse e a pessoa tem um quadro de perda de cabelo que pode ser transitória, né, que responde a tratamento, e pode ser que ela seja progressiva, tá? Pode ser que ela atinja uma porção muito grande do couro cabeludo, até mesmo do corpo da pessoa em relação a pelos corporais, e você sofre aí então da alopécia areata. Tem um tipo de alopécia, por exemplo, chamada de alopécia cicatricial, também está relacionada com doenças autoimunes, onde o próprio corpo da pessoa, os anticorpos, agridem a raiz do cabelo, e ela também tem uma perda progressiva, né? É difícil o tratamento. Mas hoje especificamente eu queria falar um pouquinho mais sobre a alopécia androgenética, tá? Essa sim é uma alopécia crônica, uma perda de cabelo crônica relacionada a um potencial genético que a pessoa tem. Normalmente ela afeta mais os homens, muito mais os homens do que as mulheres, mas as mulheres também podem sofrer com ela, tá? A alopécia androgenética é uma condição em que a pessoa tem um excesso de hormônio. Esse hormônio é chamado DHT. Esse hormônio ele é derivado da testosterona e ele tem uma ação negativa sobre o bulbo capilar, tá? Ele de certa forma ele vai inibindo a chegada de sangue na raiz do fio. Então esse fio, se fica sem irrigação, ele fica também sem nutrientes, ou seja, essa raiz ela não consegue sustentar tanto esse fio, e aí vai havendo um processo degenerativo, um processo crônico que leva anos para ir acontecendo. Normalmente começa a acometer o paciente na fase ali de 18 anos de idade, e ela vem de forma tímida, fazendo o paciente perder cabelo lentamente. Então com o passar dos anos o paciente vai notar uma perda de massa capilar mais importante e os primeiros sinais da calvície, tá? Calvície é o que? É essa perda de cabelo de forma crônica, tá? E muitas vezes de forma permanente, tá? Então a alopécia androgenética, por ela ser uma questão hormonal em que o paciente de certa forma está programado para desenvolvê-la ao longo da vida, e ela ser crônica, para que o paciente combata essa questão, muitas vezes ele tem que tomar um remédio também de uso crônico que venha a inibir a ação desse hormônio, tá? E aí muitas vezes o paciente tem dificuldade de se adequar aos tratamentos devido a essa questão dele ser crônico, dele ter que tomar remédio durante muitos anos na vida, tá? Bom, é sabido que por ela ter essa ação progressiva e crônica, o tratamento que o paciente venha fazer, ele não vai conseguir recuperar os fios que ele já perdeu, tá? O fio ele vai passando por um processo progressivo e que depois que a raiz morre, ela não consegue se regenerar, ela não consegue brotar de novo. Então, quando você tem uma situação que você já perdeu uma raiz de cabelo e aquele fio morreu, não tem o que fazer. Então, o tratamento muitas vezes visa a gente segurar aquele cabelo que ainda está sobrando, tá? De repente tentar parar a queda de cabelo ou pelo menos a gente retardar esse processo aí. Agora, se o paciente ele realmente quer voltar a repovoar, ele quer fazer um tratamento que venha a ter novamente volume capilar, aí o único tratamento possível para isso seria a cirurgia de transplante capilar, tá? Essa sim é capaz de pegar fios de uma área doadora e transferi-los para uma área receptora. Esse é um assunto que a gente vai abordar num outro vídeo aí, detalhando como é que é a cirurgia de transplante capilar e coisa e tal. Eu espero que tenha sido esclarecedora a minha explicação e vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá!